Fala aí, pessoal, tudo bem? Belezinha? Ó, hoje é quinta-feira, estamos chegando com a live do Terceiro Tempo, diretamente da redação aqui da Avenida Paulista, num pós-1º de maio, dia do trabalho, mas dia também de muitos jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje nós teremos mais duas partidas para complementar a segunda rodada. E o que acontece, hein? O único time com 100% de aproveitamento até agora, os únicos, são o São Paulo e o Atlético Mineiro, tá vendo? O Galo que está eliminado da Libertadores, que não foi bem lá no Campeonato Estadual, ficou com o vice-campeonato. São Paulo que também foi vice-campeão em São Paulo e que acabou se ajeitando a partir dos playoffs do Campeonato Paulista, né? Mas vinha sendo também muito criticado. As duas equipes que venceram os dois jogos até o momento no Brasileirão. Hoje tem complemento da rodada, tem o Santos contra o Fluminense, encontro de Sampaoli e de Fernando Diniz. Você pode comentar tudo isso a partir de agora, todos os resultados, tirar dúvidas aí a respeito da sua equipe e responder também a nossa pergunta do dia, que é simplória, mas assim, é para fazer um teste sobre você, dirigente. Se coloque no lugar do cartola do futebol para responder a seguinte pergunta: você contrataria o técnico Dunga para treinador da sua equipe? Isso porque o Vasco está interessado agora na contratação do Dunga. Não deu certo o negócio lá com o Jorge Jesus, o português, e agora os olhos estão voltados da diretoria para o técnico Dunga. Não foi apresentada ainda uma proposta oficial ao treinador, mas ele está em Porto Alegre e, segundo informações, já sabe do interesse vascaíno na sua contratação. Lembrando que ele foi jogador também, foi atleta do Vasco da Gama, conquistou um campeonato carioca com o Cruz Maltino e é a bola da vez lá no Vasco da Gama. Só que o Dunga, como treinador, ele tem duas passagens na seleção brasileira e uma passagem pelo Internacional. E parou por aí. Sempre foi muito contestado também pelo jeitão dele, ele é meio esquentadão, né? E aí, o que é que você acha do Dunga como treinador? Você contrataria para a sua equipe? Pergunta para você a partir de agora aqui no Facebook do Terceiro Tempo e também para João Antônio de Carvalho. Tudo bem, João? Grande abraço, Frank. Grande abraço a todos que nos acompanham, né? Não contrataria. Eu acho que o Dunga... Tem ressalvas, João? Tem ressalvas? Eu acho que a ressalva é técnica. É técnica. Eu não tenho nada contra o jeito do Dunga. Eu, sinceramente, já tive algumas passagens de conversas com o Dunga, quando ele veio aqui dar uma palestra, eu estava na época na Jovem Pan, ele treinava a seleção brasileira, ele jogou no Santos e eu trabalhava em Santos, né, morava em Santos, e nunca tive nenhum problema com o Dunga. Muita gente fala do jeito dele, é um jeito realmente diferente, ele é muito mais, o jeito dele é muito mais para um leão do que propriamente para um técnico mais liberal, tipo um Tite, que é mais, conversa mais, é mais fechado o jeito dele. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o Dunga, ele teve uma carreira que começou, como por exemplo a do Rogério Ceni, atropelando etapas. O Rogério começou no São Paulo, não poderia ter começado no São Paulo, tinha que começar mais por baixo, para pegar mais manha. E o Dunga, que foi um líder dentro de campo, foi um líder inclusive naquela seleção que ganhou a competição mundial em 94, o Dunga ele começou já na seleção brasileira. Só que sem ter experiência nenhuma de clube, ele nunca tinha dirigido clube nenhum. E não é bem assim, é complicado. Você, como jogador, é uma coisa. Você tem os seus atletas que são teus companheiros, que te ajudam, mas como técnico é outra completamente diferente. Ainda mais uma seleção brasileira, onde a gente tinha e sempre tem grandes talentos, ganhando muito por aí afora. Então ele parou por aí, ele foi, depois voltou para a seleção, teve uma passagem pelo Inter, mas não deu resultado. Então eu não contrataria. Sabe, eu acho que essa contratação do Vasco é mais aquela contratação para tentar calar a boca de torcedor do que propriamente a convicção de que o Dunga vai dar certo.
Acho que é para chamar o holofote. O Vasco está de novo com problemas em relação à presidência, sabe? O time é muito fraco, não tem dinheiro para contratar. Então eu acho que é mais para chamar atenção. Aquilo que a gente falou do Felipão ou do Luxemburgo no Palmeiras naquela época, no ano passado, eu acho que é mais isso. Mas tecnicamente falando, eu não acho que o Dunga vá adicionar muita coisa no time do Vasco, até porque sem jogador não adianta, não dá para trazer o Rinos Mitchell para esse time do Vasco, que ele não vai resolver. Você acha que o problema do Vasco, ou pelo menos no pensamento da diretoria, que o Vasco precisa apenas de um chacoalhão, um treinador que possa mobilizar os jogadores? A diretoria sabe que não é isso, mas ela sabe que não tem dinheiro, não tem como reforçar o elenco. E ela sabe que qualquer treinador que chegar no Vasco vai ter esse problema. O cara não faz milagre. Claro. Então a diretoria está tentando um nome para, de repente, na base motivacional, conseguir alguma coisa. Esse alguma coisa é se manter fora da zona de rebaixamento, coisa que o Vasco hoje está. Já perdeu os 2 jogos que fez no campeonato. Então eu acho que é isso. A diretoria imagina. Vai trazer quem? Vai trazer Jair Ventura, vai trazer o Alberto Valentim, Zé Ricardo, sabe, nomes da nova geração que, para fazer um bom trabalho, tem que ter um material humano melhor e vão ser engolidos logo pela torcida, com 3, 4 derrotas. Então, está tentando trazer um técnico que a torcida jogue junto no primeiro momento. Que tenha costas largas. Tem as costas largas, assuma para ele a responsabilidade de derrotas, dos resultados ruins no primeiro momento, e tentar com isso fazer com que o time jogue para esse treinador. Um treinador que tenha mais nome que o time. Então é isso que o Vasco está tentando, é uma tentativa desesperada, porque não tem dinheiro para reforçar o time, e sabe que qualquer treinador desse nível intermediário, treinador que está começando ainda a aparecer, ele vai ser engolido pela crise do Vasco em 3, 4 semanas se não conseguir resultado, e não dá para conseguir resultado imediato com esse time. Atenção, vamos às primeiras mensagens, daqui a pouco os resultados do Campeonato Brasileiro, as análises também, tudo rapidinho, certo? Para a gente passar aqui as mensagens de vocês, tá bom? Fábio José de Santana, Frank e João, vocês acham que os times dos milhões, Palmeiras e Flamengo, vão ganhar algo esse ano? O Flamengo já ganhou, já foi campeão estadual. E eu acho que eles podem ganhar sim. Você, João? Não, acho que podem, claramente estão entre os favoritos nas competições todas que estão jogando, mas para isso tem que jogar bola. E são favoritos, mas não são favoritos absolutos, porque tem outros times de bom nível que estão disputando também esses campeonatos. Renato Almeida, não, ele é muito ruim para treinador, respondendo aqui a nossa pergunta, se você contrataria o Dunga para ser técnico do seu time. Wellington Marques, o Dunga é mais fraco do que sopa de hospital. Jean Carlos, bom dia, Dunga está fora do mercado, não contrataria não. O Matheus Leão, depois que perdemos aquela Copa América com uma substituição a fazer, não serve. Sem coragem, sem audácia, lembrou bem, hein? Fomos eliminados para o Peru, né? Naquela Copa América Centenário lá. Só serviu para isso aquela Copa América lá, para o técnico da seleção. Sidney Medina, boa tarde, Frank e João. Dunga é bom treinador, merece uma chance sim. Na seleção ele foi bem. A safra que era fraca. Pô, Sidney, segunda passagem dele, a primeira é aceitável. Mas a segunda, pelo amor, hein? O Hudson Nunes, Dunga como técnico foi um bom jogador. Ai. Fábio José de Santana, acho que o Vasco vai cair esse ano, hein? Time muito fraco. Tá entre os 4 que eu arrisquei aqui, que eu apontei. Eu tô mal de palpite esse ano, lá na geral, lá nos palpites do programa, eu sou lanterna, não acerto uma. Mas pro rebaixamento aí, eu apontei o Vasco como um dos 4. Tava entre os seus 4 também, João? Eu coloquei mais do que 4, eu coloquei acho que uns 5, que seria o Vasco, Chapecoense, Vasco, CSA, Avaí e Goiás. Seriam esses 5, são 5 times para 4 vagas, eu coloquei assim, coloquei Chapecoense, CSA, Avaí, Vasco e Goiás. Aí se eu tivesse que tirar um desses times, eu tiraria o Goiás. O Wellington Valiati, Dunga com a seleção brasileira não foi bem, imagina com o Vasco. Fábio Roberto, fala sobre o meu Corinthians, em instantes, vamos falar da primeira vitória do Corinthians, 1-0 sobre a Chape.
na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Leandro Leite Domingues, o Dunga no Vasco seria só para tapar a mal administração e o ego da diretoria. Paulo Ferreira, boa tarde, Frank Fortes, moro em Guaianazes, sou corintiano, manda um alô para mim, alô Guaianazes, alô Paulo Ferreira. Aliás, pode escrever a localidade de cada um de vocês para a gente mandar aquele amplexo também, tá certo? Tiago Dantas, grande João, grande Frank, estamos aqui em mais uma live, hein, fazendo uma watch party para divulgar o excelente trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado, viu, Tiagão? Dunga não tem educação, quem dirá competência. Alex Moura Oliver, vocês acham que o São Paulo tem elenco para ser campeão brasileiro? Pergunta aqui. Acho que é um pouquinho cedo, hein? Vou aproveitar então e começar as análises dos jogos falando do jogo do São Paulo. 2-1 sobre o Goiás. Vitória importante por ser fora de casa, né, João? E 6 pontos, 100% de aproveitamento. Bom início de campeonato do São Paulo. Se tem elenco para ser campeão brasileiro, eu ainda não sei, mas vamos aguardar mais algumas rodadas aí. Elenco não tem, mas aí depende muito de como que o campeonato vai se desenvolver, porque como a gente já fala, tem times, os principais favoritos, eles estão envolvidos na Libertadores, ainda vão estar envolvidos na Copa do Brasil, embora o São Paulo também vai estar envolvido na Copa do Brasil. Então, muita coisa vai acontecer daqui para frente. O São Paulo está fazendo a parte dele. O Cuca já mostrou que está afiado depois do problema que ele passou no coração, porque ele achou uma posição ótima para o Pato jogar o jogo de ontem. O Pato vindo de trás, o Pato saindo da área, fazendo lançamentos, começando as jogadas. Um time rápido com o Antony, entrou muito bem nos 2 jogos, fez um golaço ontem. Vamos aguardar mais um pouco, porque eu repito, teve o Elinho que também entrou bem no ano passado, jogos, depois sumiu, hoje não tem nem sido aproveitado pelo treinador do São Paulo, né? Mas o problema do São Paulo continua sendo o setor defensivo. Ontem estava ganhando por 2-0, tomou um gol, eu até achei na hora que o jogador que iniciou a jogada estava impedido, foi o VAR certificar e acabou dando a condição legal. Talvez pelo posicionamento de câmera eu pensei que o jogador tinha realmente a condição de impedimento, mas aí eles têm muito mais imagens para poder auxiliar, né, analisar. Mas eu não gostei, por exemplo, daquela jogada que o Toró calçou o adversário e nem foi chamado o VAR. Para mim foi pênalti, o Toró toca no pé do jogador do Goiás que tinha tocado a bola na frente, e o VAR não foi chamado, talvez porque já tivesse sido chamado. Então esse que é o problema que eu sempre falo do VAR, é uma questão de ter critérios. Não é porque chamou uma vez que não vai chamar de novo. Mas o VAR não precisa ser chamado, né? Se quem está lá em cima viu que foi pênalti, vai lá e analisa. Sim, né? sim, o VAR deveria ter visto. Porque a imagem foi muito clara que o rapaz do Goiás, quando passou, o Jefferson, ele foi tocado. Pelo menos tinha que ser chamado o árbitro para ele olhar a imagem e falar, não, eu achei que o toque não foi intencional, então segue o jogo. Que eles não chamam quando eles têm a mesma interpretação do árbitro de campo, né? Porque aí seria... eu achei pênalti, mas de qualquer forma... Mas o São Paulo teve uma vitória importante, o Goiás vem de vitória fora de casa contra o Fluminense, então tinha começado bem o campeonato. O São Paulo, o problema dele é na zaga, né? São Paulo não tem uma zaga confiável, o Arboleda saiu machucado ontem, eu não sei quanto tempo vai ficar fora. Uma preocupação. Sabe, não que eu acho também o Arboleda um supra-sumo, mas ele é um jogador que no jogo aéreo ele vai bem, é um jogador que não brinca em serviço, isso é importante para zagueiro, ele não é um jogador altamente técnico por baixo, mas ele não brinca. E o São Paulo vai ter que ter de novo o Anderson Martins e o Bruno Alves, que quando jogaram juntos no ano passado não deu liga. Então esse é o problema do São Paulo. O São Paulo ainda não tem um elenco forte, mas o Cuca está armando bem o time. O Joelson Marcel, acho que vai dar certo no Vasco, pelo aspecto motivacional, ele aposta aqui numa possível chegada do Dunga, né, caso haja a proposta. Dunga merece sim oportunidades, ele foi começar logo na seleção, temos que analisar isso. O Ceni começou em uma seleção também, agora foi para o Fortaleza e está dando certo. O João Dias, não! Dunga só se for dos 7 anões. Esse talvez seria treinador, o outro só na seleção da CBF, tá louco. Fábio Roberto, manda um abraço pro povo de Guarulhos. Alô, Guarulhos, aqui pertinho da gente. João Dias, o Atim é melhor que o Dunga. Isso aí, eu gostava mesmo do Soneca, por motivos óbvios. Dinho Muniz, nunca no meu Cruzeiro.
né? Respondendo se ele fosse treinador, se contrataria para o time dele. Maurício Oliveira, e o Messi ontem, o homem é um ET, kkkk, genial, sensacional, espetacular ver o Camp Nou reverenciando. Ele foi de arrepiar. E o Santos ganha hoje 3-1, o Santos enfrenta o Flusão. Natal Alves Barreto, boa tarde. Boa tarde. O São Paulo é favorito ao título do Brasileiro? Olha, basicamente respondemos a pergunta aqui, né, já. O Jorgito Oliveira Costa, melhor o Loss, melhor do que o Dunga. O Rogério Oliveira, rápido e objetivo, sim. Tiago Dantas, Frank e João, o que vocês acharam da declaração velada do Abel Braga sobre o Beira-Rio ser o mais lindo estádio do Brasil? Estaria insinuando que ali, caso o Flamengo venha demiti-lo, já esteve abertamente ameaçado? Eu acho que ele está ameaçado sim, o Abel, né? E eu não acho que ele está... elogiar o Inter, ele foi claro, no Inter. Está acima dessas coisas aí, viu, o Thiago? Se ele fez alguma insinuação com relação ao Beira-Rio, imagino que é porque o que ele pensa mesmo, né? Acho que ele é muito bem tratado lá, escreveu uma história bonita. Marcelo Cruz, se você escrever fala do Neymar de novo, eu vou te dar um cartão hoje, hein? Aqui, ó. Marcelo Cruz, boa tarde. Aí o Alex Moura Oliver, existem boatos que o Miranda pode voltar ao São Paulo, aí sim a zaga ficaria sólida. Pô, quem conseguir contratar o Miranda. Marcelo Cruz, fale do Neymar. Mas é difícil. O Alex, difícil tirar de lá, é que ele tem um contrato que está encerrando, né? Manda um abraço para Vicência, Pernambuco. Alô, Vicência, Pernambuco. Pede aqui o Alex Moura Oliver. E o Marcelo Cruz, ele vai ser punido pela agressão. O Neymar, pode ser punido, mas a punição deve sair nesta sexta-feira, viu, Marcelo? Aí saindo a punição a gente fala, tá bom? João, como já foi pedido aqui também, vamos passar para o jogo do Corinthians. Primeira vitória 1-0 sobre a Chape, gol do Carlos Augusto, primeiro gol dele como profissional. Eu acho legal. Mais do mesmo, né? Eu acho legal quando o Corinthians, eu acho legal quando o Corinthians goleia, né? Porque o pessoal do Corinthians fica animado, né? Porque 1-0 para o Carille é goleada. Aí agora ele vem com a desculpa de cansaço, desgaste. Claro que tem, todo time está com desgaste, porque a temporada tá difícil para todo mundo, não é só o Corinthians que está jogando 3, 4 campeonatos aí em sequência. Palmeiras também tá, o Flamengo tá, o Grêmio, o Cruzeiro. É que o elenco do Corinthians é um elenco mais limitado e por isso, cara, ele não conseguiu fazer muitas trocas. Então tem muito jogador que está jogando aí 4, 5, 6 jogos seguidos, né? Mas não dá, não dá para querer jogar a culpa na instabilidade do time e no cansaço, né? O Corinthians vive de lampejos. O primeiro tempo foi horrível, o segundo tempo entrou o Wagner Lopes, deu uma motivação maior e uma movimentação maior no Corinthians, no ataque, saiu o gol, um lance de bola de fora da área que o Carlos Augusto aproveitou o rebote de cabeça com condição legal, ele estava atrás dos defensores, né? Mas é aquele negócio, não dá para confiar no Corinthians. O Corinthians perdeu do Bahia tomando um passeio tático do Bahia. O Bahia fez gol quando quis. O Corinthians até fez 2 de bela feitura, mas foi mais na parte técnica dos jogadores do que propriamente do jogo em si, né? E ontem ganhou da Chapecoense 1-0, era o esperado, mas o Corinthians tem que jogar muito mais futebol para poder entrar no rol de candidatos. Por exemplo, o Corinthians tem que... o Corinthians e o São Paulo entraram sem grandes elencos, sem grandes times como o Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, por exemplo. Mas dos dois, o São Paulo está mostrando futebol, o Corinthians não. Então hoje, se tivesse que apontar depois de 2 rodadas, qual desses 2 times pode surpreender e chegar até brigar pelo título, o São Paulo e não o Corinthians. É isso aí. O José Aldenor Rodrigues manda um bom dia aqui pra gente. Daniel Bagatini também. Não, Aldenor, né? Não, Aldenor. Orlando Alexandre da Silva manda um alô para Pato Bragado, no Paraná. Aqui seguindo o seu programa. Obrigado, Orlando. Pato Bragado. Um grande abraço para vocês aí, hein? João Dias, que não é o da Avenida, é o João Dias. Frank e João, na opinião de vocês, qual o clube da América? Pergunta difícil, hein? Olha, por conquistas e tradição, eu vou dizer aqui que é o Boca, mas é só a minha opinião. João, vamos responder para o seu xará. É o time que tem mais conquistas de Libertadores, tem muitos campeonatos argentinos, tem uma torcida também fantástica, como tem aqui o Flamengo, o Corinthians. Eu também ficaria com o Boca.
Daniel Bagatini, Espírito Santo do Pinhal, manda um abraço. E um abraço que a gente devolve para vocês aí em Espírito Santo do Pinhal. Marcelo Cruz, sou fã do Neymar, acompanho ele desde o futsal, percebe? Amanhã a gente fala do Neymar, tá bom? Porque todo comentário, meu sonho é a fera Neymar encerrar a carreira no Flusão. Ô Marcelo Cruz, ó, cartão amarelo, você fala muito do Neymar, pô, cartão amarelo pra você, hein? Se falar do Neymar de novo, te expulsar da live, bicho. Tá louco, Neymar enche o saco da gente. Também, mas eu entendo o seu fanatismo, beleza? Também é só ele, ultimamente, que tá falando do Neymar. Mas, pô, tem que falar, ó, o Galo, a outra equipe que tem 100% de aproveitamento no Campeonato Nacional. Ontem bateu justamente o Vasco, que quer o técnico Dunga. E o jogo foi lá em São Januário, 2-1, 2 golaços do Galo. 2 golaços, o do Elias fora da área foi um belíssimo gol, aí o Max empatou para o Vasco, um chute que rebateu, ele ficou sozinho, e no final do jogo o Chara fez um gol maravilhoso, de pé esquerdo no ângulo, já no finalzinho da partida. E isso aí é aquele sinal, é muito cedo ainda, é muito cedo para falar sobre isso, mas sabe aqueles sinais que dão que o time está predestinado ao rebaixamento? É o Vasco. Finalzinho de jogo, em casa, empatando. Não é um resultado maravilhoso, porque empatar em casa nesse campeonato é ruim, pela tradição que o Vasco tem, não pelo time que tem hoje, mas aí toma um gol no finalzinho do jogo daquele jeito. Sabe? São sinais que vão aparecendo que se o time não mudar tudo, não mudar muita coisa, é seríssimo candidato a cair de novo. O José Aldenor disse que o jogo de São Paulo ontem foi daquele jeito. Daniel Bagatini, muitos estão falando mal do Palmeiras ter empatado em Alagoas, mas vão tirar muitos pontos de vários times lá. O que é que vocês acham? Pergunta ele aqui. Bom, deixa para o João Antônio também analisar CSA e Palmeiras, João. Eu acho que não. Eu acho que era obrigação ganhar do CSA mesmo com o time reserva. Porque o Palmeiras, se o Palmeiras foi campeão ano passado com o time reserva, desde que o Filipão assumiu, que ele deixou o time principal na Libertadores e Copa do Brasil, e o time se reforçou mais esse ano ainda, contratou 5, 6 jogadores, justamente para reforçar o elenco, o que a gente percebe é que o Palmeiras contratou muito mal, jogou dinheiro fora, porque o time reserva do Palmeiras parece que está pior do que o reserva do ano passado. Mostrou isso ontem. Foi uma atuação pífia. O Palmeiras começou melhor porque tem mais time, aí deu-se aquele fenômeno Felipão, quando fez 1-0 se fechou, ficou lá atrás, aí o Felipão no final do jogo critica o time. Olha, ele é um treinador, ele tem que mandar o time pra frente. Aí no segundo tempo, quando tomou o gol, aí o time começou a sair de novo para atacar, mas aí não tinha jeito, porque as contratações, eu repito, que o Palmeiras fez foram tenebrosas. Eu volto a falar, conselheiro do Palmeiras. Vocês têm que fazer uma petição para a presidência, para a diretoria de futebol, para saber quem inventou pagar aquele dinheirão todo nesse tal de Carlos Eduardo. Ele irrita todo mundo, mas todo mundo. Eu estava vendo uma notícia hoje do Palmeiras no UOL, que o jogo do Palmeiras não foi transmitido pela TV, né, pelo problema que o Palmeiras tem com a Globo. Ele foi transmitido pela rádio, a Rádio Transamérica, eu inclusive ouvi. Rádio Transamérica e Bandeirantes transmitiram. E a Bandeirantes também, né? E aí eu fiquei, tinha uma torcedora que falou assim, o Carlos Eduardo me irrita até pelo rádio. Meu, ele não ganhou uma bola. Aí teve uma bola do jogo para fazer o gol. Ele não sei se por medo ou por alguma... Ele isolou a bola. E o goleiro não estava tão perto dele assim. Tanto que o Antônio Carlos deu uma bronca no Carlos Eduardo no lance. Porque o Palmeiras tinha 3 jogadores na área para receber a bola e ele fez aquilo. Então não é querer pegar no pé. Não é pegar no pé. E o Felipão insiste com ele. Por que não colocar o Arthur Cabral? O Daverson, quando jogava na Espanha, ele não era centroavante. O Daverson não é uma referência como o Borja, por exemplo. O Daverson também joga pelos lados de campo. Por que não entrar com o Arthur Cabral e de repente colocar o Daverson aberto? Já que o Felipão não abre mão do Daverson. Aliás, eu estou até preocupado, porque a esposa do Felipão, ela deve estar com ciúme. Ela deve estar com ciúme, Frank. Da bem-querência? Do que o Felipão ama o Daverson. Ele ama o Daverson de paixão. Ele parou de colocar o Borja, não põe o Arthur Cabral, faz rodízio no time inteiro e não tira o centroavante. Mas ontem eu descobri por quê. Ouvindo o jogo pelo rádio, a gente, sabe, eu sou muito de rádio, a gente presta muita atenção, prestar muita atenção, né? O CSA, quando foi pra cima, teve alguns escanteios lá, né? Aí
o narrador narrava assim: escanteio para o CSA, levantamento na área, tira Daverson de cabeça. Aí rolava mais um pouco a bola e lá vem o CSA atacando pela direita, cruzamento na área, tira Daverson de cabeça. O Daverson é zagueiro, eu descobri isso ontem. Sabe o Danilo Avelar, que eu tô cansado de falar que ele é atacante, que ele enche de fazer gol quando vai no ataque, quando ele tá na defesa ele só faz lambança? O Daverson é a mesma coisa. Quantos jogos o Daverson não faz gol? Um monte. Em compensação, o Daverson como zagueiro é fantástico. Por isso que o Felipão não tira ele. Eu descobri isso. Então, quer dizer, o Felipão, ele mantém o Daverson para jogar de zagueiro, não põe o Arthur Cabral e insiste com essa porca... Respeito a pessoa, respeito o ser humano, mas como jogador, com essa porcaria de Carlos Eduardo. Como é que o time B do Palmeiras vai ganhar de alguém? Não vai. Tá aí então, ó, análise também de CSA 1, Palmeiras também 1. O Manuel Batista, respondendo a pergunta do nosso amigo lá que perguntou do qual era o maior da América, cadê o nome? Aqui é o João Dias. E continuo falando, hein? Estelionato. Quem fez isso com o Palmeiras foi estelionato. Comprar esse jogador por esse valor, um cara que só jogou no Goiás, e nem muito jogou no Goiás, foi até criticado quando jogava no Goiás, e jogou no Egito, veio do Egito. Olha, estelionato. O Manuel Batista, né, responde a pergunta do João Dias. Penharol, ele escreve aqui, ó, e depois ele escreve assim: o Vasco era vice-líder, agora alcançou a liderança. Liderança da Série B, né, você está falando? Porque o último é o primeiro da Série B, né, talvez, né? Thiago Dantas escreveu assim, ó: Grande Pato Bragado, cidadezinha com 5.000 habitantes no interior do Paraná. Que legal. O Jorge Pacheco, um abraço para todos os gremistas que surfaram no Avaí. Foi 1-1 esse aí, hein? O primeiro ponto só do Grêmio, hein, João? O jogo que reserva, e aí a gente fica... o que a gente colocou. Eu colocava o Grêmio como um dos favoritos pelo time que tem. Mas como o Grêmio continua na Libertadores, se continuar, ainda tem que ganhar o último jogo, né? Tem Copa do Brasil também, o elenco do Grêmio não é um elenco forte. Não é um elenco forte, é um elenco que vive muitas vezes de improvisações, e ficou provado ontem. O Grêmio empatou fora de casa, teve que improvisar na zaga, o Avaí fez o gol de empate num gol contra, mas depois teve chance até de virar o jogo, e o Avaí é um adversário limitado, um adversário fraco. Então eu acho que o Grêmio também tem que se mexer, contratar jogadores para dar condições do Renato e brigar pelo título brasileiro junto com as outras competições, senão já pode ir esquecendo. Pincelada para Fortaleza 2, Atlético Paranaense 1, primeira vitória do Tricolor de Aço na Série A. E eu gostei do Fortaleza, eu estava acompanhando um pouco de cada jogo, do São Paulo e também do Fortaleza. E eu achei legal porque o Atlético Paranaense é um bom time. O Atlético Paranaense é um time muito bem montado pelo Thiago e o Fortaleza jogou bem. O Fortaleza joga em velocidade, o Rogério fez um esquema legal para o Fortaleza, mesmo com jogadores já veteranos, rodados, né, como o Oswaldo, como o Wellington Paulista, que fez o gol, né, a jogada dos dois, aliás, né, é o que eu disse, o Fortaleza eu vejo como um time que vai brigar mesmo para ficar lá numa posição intermediária, brigar por uma Sul-Americana, que já seria um feito inédito para eles. Mais do que isso não dá, porque também não tem elenco. Não dá para pensar, eu vejo que não dá para pensar em Libertadores, mas é um time que, pelo que mostrou até agora, mesmo com a derrota para o Palmeiras, não vai ter que correr nenhum risco assim de ficar lá embaixo em relação ao rebaixamento, e se chegar na Sul-Americana está muito bom. O Dário Alves de Lima pergunta assim: bom dia, pintou o campeão? Interrogação. São Paulo? 2 vitórias, 2 jogos, é isso que você está falando, Dário? Vamos ver, né? Vamos conferir. O Marcos Santos, Bahia tá bem, hein? Será que meu Botafogo vence hoje? Acho que será 3-0 para o Glorioso. Daqui a pouco a gente fala dos jogos de hoje também. Cruzeiro 1, Ceará 0. Ceará teve um pênalti no primeiro tempo, não converteu, aí tomou o castigo no segundo, gol do Thiago Neves. Primeira vitória do Cruzeiro. Aliás, teve muito, quem perdeu ganhou, quem ganhou perdeu, né? Da primeira para a segunda rodada. Eu vou te falar, viu, Frank, o resultado absolutamente injusto. O Ceará, eu até tinha minhas dúvidas em relação ao Ceará, que perdeu o Lisca antes do campeonato começar, mas ganhou com propriedade do CSA, esse mesmo CSA que tirou ponto aí do Palmeiras. O Ceará meteu 4-0, atropelou o CSA, tudo bem que foi em casa, mas atropelou o CSA. E ontem, se não fosse o Fábio, não só pelo pênalti, o Fábio fez umas 2 ou 3 defesas
incríveis. Teve um lance no final do jogo que o Roger cabeceou, a bola bateu na trave, aí o Fábio estava batido, porque foi um toque de cabeça com consciência na trave direita, voltou o jogador do Ceará na pequena área, tocou e o Fábio, no reflexo, conseguiu defender. E já tinha defendido mais umas 2 bolas muito difíceis. Então, coloca na conta do Thiago Neves, que fez o gol, mas muito coloca na conta do Fábio. Cruzeiro é engraçado, né? O Cruzeiro ele vinha tão bem no Campeonato Mineiro, no Libertadores, mas não começa bem o Brasileiro. Perdeu a primeira partida e ontem não jogou bem. O Rodriguinho não jogou, não sei se ele fez muita falta, mas não jogou bem. O resultado mais justo para o jogo de ontem seria um empate. São Paulo está com um time muito bom e ainda tem bons jogadores que estão lesionados, como o Lisieiro, Rojas, Luan. O Cuca ainda vai montar um time muito forte. Aposta aqui o Natal Alves Barreto. O José Aldenor diz que acompanha a gente quase todos os dias. Muito bom o trabalho de vocês. Obrigado, gentileza sua, o Aldenor. O Júnior Cantrônica. Corinthians tem chance de ganhar o campeonato com esse time jogando desta forma? Tem chance de Libertadores? Pergunta ele aqui. Bom, eu acho que jogando desta forma não tem chance de ganhar o campeonato, mas o Carille prometeu que depois da Copa América o futebol estará melhor, o time estará jogando melhor. O problema é que assim, o que é positivo para o Corinthians, está pegando times tecnicamente inferior, como a Chapecoense, está vencendo. Vamos ver como é que vai ser contra o Vasco no sábado lá na Arena da Amazônia. Vai ser na Arena da Amazônia o jogo, beleza, hein? Ai, ai, ai. Frank, Palmeiras agora também não tem transmissão. Porque o torcedor do Vasco, ele colocou, né, na live, esse Vasco vai longe, vai mesmo. Vai. No Ô João, e o Internacional venceu o Flamengo por 2-1. Mais um que perdeu ganhou e outro que ganhou perdeu. Da primeira para a segunda. Você entendeu, né? O Internacional jogou contra a Chapecoense com o time misto, né? E colocou o time titular ontem, que é um bom time. O Inter é a mesma coisa que eu falo em relação ao Grêmio. Ele tem um bom time, um ótimo time, e não tem um banco tão talentoso assim. Então, quando não jogam todos os titulares, a coisa complica um pouco. Quando joga o time completo e jogando no Beira-Rio, aí o Inter é muito difícil de ser batido. Ganhou do Flamengo, o todo poderoso Flamengo, bicho papão. Eu vejo que o Flamengo tem que dar uma engrenada no Brasileiro, senão o Abel vai correr risco sim. Olha aqui, o Thiago Dantas inclusive diz assim, ó, a Ferrari rubro-negra ontem perdeu e mudou o nome do estádio do Inter para Cheira-Rio. Aí é demais, hein? Matheus Martins, acham que o Fábio deve ser convocado para a Copa América? Ontem, Fábio e o Cássio. O Dário Alves de Lima, quer trocar o Bocelli pelo Daverson? Pergunta ele aqui. Não sei. Olha, é difícil, hein? Mas pelo histórico... Essa pergunta mais difícil pelo do dia ainda. Histórico do Bocelli, eu acho o Bocelli mais jogador do que o Daverson, embora ele já tenha muito mais idade e por isso mesmo ele não vem sendo aí aproveitado em todos os jogos do Corinthians e tudo mais. Então eu acho que essa é a única vírgula, como diria a nossa querida Valone, que eu colocaria nessa situação, porque o Bocelli é mais jogador. Agora, pela idade, pela mobilidade, o Davidson leva essa vantagem atual. O Dário Alves de Lima escreve também que o Gustavo também virou zagueiro. Matheus Martins, acham... o Fábio já lemos. O Murilo dos Santos responde que não contrataria o Dunga. O Valdir Gomes, não entendi sua mensagem. Eu não entendi o que ele falou. O Marilton Ramos manda um salve aqui pra gente. Manuel Pereira Batista, ou Batista Pereira, parabéns pela live, ótimos comentários, grande abraço. Valeu, Manu. Grande abraço, irmão. Atlético Paranaense também só joga no seu campinho. Campinho, Arena da Baixada. Dário, dá um tempo, né? Aí, quando pintou o campeão, ele disse que ele estava falando do Corinthians. É claro, estava bagunçando aqui com você, estava te zoando. O Tarsis Correia vai Corinthians, ele é de Campo Mourão, no Paraná. Um abraço para Campo Mourão. Será que o elenco do São Paulo está forte esse ano? Pergunta o Júnior Rodrigues e o Matheus Martins. Liverpool reverte o placar contra o Barcelona? Acho que não. Eduardo Lima, boa tarde. Será que o Arthur Cabral é pior que o Daverson e que o Filipão é cego? Então, a gente discutiu isso aqui no começo da live, o João expôs aqui a opinião dele, né? Inclusive questionando por que o Arthur Cabral não tem mais oportunidades nesta equipe do Palmeiras. Pelo menos no time reserva, né? Santos e Fluminense, João, hoje 7h15. Já falou, João. Santos, hoje 7h15. Gol, é isso. Hoje, 7h15 da noite, Santos e Fluminense, Vila Belmiro, Sampaoli e
Fernando Diniz. Teoricamente, um jogo técnico, os dois times gostam da posse de bola. Claro que o Santos leva vantagem na Vila Belmiro, o Fluminense vem de derrota, vem pressionado. O Santos jogou com algumas reservas contra o Grêmio e conseguiu a vitória. Eu acho o Santos favorito, mas tem que tomar cuidado que o Fluminense vai jogar como gosta, vai jogar no contra-ataque. E aí ele tem um ataque muito perigoso. Hoje tem o clássico Bobá também, Botafogo e Bahia, essa é uma ideia agora não. Botafogo e Bahia, 8 da noite. Esse jogo será lá no Olímpico Newton Santos ou Engenhão. Aí já é diferente. O Botafogo joga em casa, pressionado, tem a obrigação de vencer. Bahia, gostei muito do Bahia contra o Corinthians. Muito. Apesar do Corinthians ter jogado muito mal, ficou na defesa, como a gente fala, esse estilo aí do Carille, que o Frank fala do reativo. Eu acho que o Bahia pode surpreender o Botafogo. Se jogar como jogou contra o Corinthians, pode até ganhar o jogo. O Nando Santos respondendo a nossa pergunta, jamais, técnico sem padrão de jogo, o Dunga. O Glauber Silva diz assim, ó, Vasco faliu, Tatafogo também e o Flu. Então só sobrou o Flamengo, né? O Valdir Gomes, ele repetiu a mensagem e eu vou repetir então. A, ponto, empresa, ponto, fala, ponto, que, ponto, o, Palmeiras, ponto, tem 3, ponto, time, ai, pronto. Eu acho que ele está dizendo aqui que o pessoal fala que o Palmeiras tem 3 times, né? 3 times eu acho que não tem não, Valdir. Quando Lemar um bom time reserva, né? Mas esse ano ainda não emplacou. Matheus Martins, qual a situação do Ganso? Ainda lesionado, né? Nelson Peringuareschi, boa tarde, manda um beijo para o meu neto Davi. Ele está fazendo 17 meses hoje, não está deixando eu ver vocês. Santos 3-0. Faz parte, segura ele aí, ó. Faz ele ninar. Um beijinho pro Davi, hein? E saúde sempre aí para esse meninão. E ele está apostando em 3-0 hoje para o Santos. Nainha Moraes, Santos 2-5, ô louco. O Harry Pereira, o São Paulo vem mais forte, o atacante do Flamengo está merecendo uma chance na seleção. O que vocês acham? Ele está fazendo mais gols que o Gabigol. A gente tem apoiado aqui a convocação do Bruno Henrique, pô. Não é isso? Eu tenho apoiado a convocação de muitos jogadores que atuam no Brasil. Eu acho que eles teriam muito mais comprometimento do que esse pessoal que vem de fora. Vem não, né? Porque eles vão ter que vir aqui para a Copa América obrigados. Porque esse pessoal de lá de fora não quer nem saber do Brasil. Tem cara que saiu do Brasil tão cedo que nem lembra mais como é que é aqui. Sabe? E ele não tem nada, ele não tem obrigação de fazer nada, porque acabam os jogos amistosos, aqueles jogos amistosos lá na Arábia, em Londres, na China, o cara volta pro bem bom dele em Barcelona, em Paris, e ele nem se dá o trabalho de abrir aí a internet, algum órgão brasileiro para saber se estão criticando, se não estão, ele está se lixando pro país. O cara não vem nem aqui. Então é por isso que essa seleção tá essa draga toda. Não tem jeito, por isso que eu defendo que tem muito jogador aqui no Brasil jogando bola e mais bola, ou no mínimo igual a esses caras que o Tite tem convocado. Thiago Dantas, Frank e João, pelo estilo do jogo do São Paulo, é possível dizer que o Santos é favorito ao título caso o Ricardo Oliveira realmente volte? Olha, favorito eu acho que não, porque ainda fica com uma carência de elenco, né? Não tem um elenco amplo como tem, por exemplo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Daniel Alves, no Vasco falta técnico ou jogadores? No Vasco falta jogadores de qualidade e falta organização da parte da diretoria, por mais que o presidente Alexandre Campeiro seja bem intencionado, a situação não é fácil. E isso reflete dentro de campo. Naninha Moraes, eita Abel, solta o time porque senão pode ser tarde. Ela é de Santa Inês, no Maranhão. Alô, Maranhão, obrigado, Naninha. Los Carlos Alberto de Júnior, goleiro do Liverpool, é muito fraco, é um dos estrangeiros da seleção. Essa Copa América será mais um desastre para a seleção do Tite, aposto o Dário Alves de Lima. E o Júnior Rodrigues, falou bonito, hein? Acho que é a sua fala da seleção, estou imaginando que seja isso. Matheus Martins, se o Galo não tem nenhum bicampeonato, porque a torcida ainda insiste que eles são os maiores de Minas Gerais. Em Minas Gerais não tem rivalidade, tem disparidade. Ô Matheus, mas aí é coisa de torcedor, né? 3-0, o Barça passou o carro ontem no Liverpool, já está na decisão, João? Já, Liga? já. Eu não acredito. O Liverpool foi surpreendido ontem, né? Porque também jogar contra esse ET, que é o Messi, é complicado, né? Porque quando ele está no dia é impressionante. Aí vão falar, mas ele nunca ganhou nada pela seleção da Argentina. Também não tem companheiros que ajudem, né?
e no Barcelona ele tem. Eu acho que da Barcelona, não acho que o Ajax já esteja com a vaga na mão, está bem mais perto, com a vitória fora de casa contra o Tottenham, mas vai ter que jogar o segundo jogo mais equilibrado. Acho que o Barcelona contra o Liverpool já passou. Porque a gente falava de seleção brasileira, né, Frank? Engraçado, né? O Tite chama esse monte de gente que está jogando fora, né, e tal, para a seleção dele. Ontem teve Barcelona e Liverpool, né? É engraçado. O Firmino vem sendo convocado? Vem, né? O cara estava no banco ontem. O Arthur vem sendo convocado? Arthur. Vem, né? Estava no banco ontem. São os caras que o Tite chama. Não estou dizendo que são bons jogadores, o Arthur eu gosto muito. Mas esses caras vão para a Europa, não são nem titular do time deles, aí o Tite pega e chama. Esse é o problema da seleção. O Dário Alves de Lima, por que Corinthians e Vasco na Arena da Amazônia? Mando de campo do Vasco, vendeu para lá, o Dário. E vai ser sábado à noite para concorrer com o Palmeiras na televisão, entendeu? O Palmeiras passa no Esporte Interativo e o do Corinthians, que raramente o Corinthians raramente é utilizado no Sport TV. Eu nem tenho essa informação, nem sei, vou falar aqui de orelhada. Acho que o Corinthians vai ser transmitido no Sport TV para fazer essa concorrência aí. Se ligou? O Clô Leal, São Paulo campeão, Palmeiras não tem mundial, Corinthians rebaixado. Beleza. E o Real Pereira, acho que estamos bem de técnico. O Tite está bem, Dunga já teve sua chance. Mas o Tite é da seleção e a gente está falando do Dunga no Vasco da Gama, né, o Real? Tem destaque olímpico, João? Olha, no voleibol, só para lembrar que a gente teve na terça-feira o terceiro jogo da final da Superliga Masculina. Foi aí um jogão, né? 3-2 para o Taubaté contra o SESI, com grande atuação do Leandro Vissotto. Ele fazia 36 anos no dia do jogo e acabou ele mesmo dando um presente para a torcida do seu time, né? O 3-2 e agora o Taubaté lidera, 2 vitórias contra uma. O quarto jogo será sábado de novo em Suzano. O SESI tem que vencer para forçar um quinto e decisivo jogo. O quarto jogo terá o mando do Taubaté, então deve ter mais torcedor do Taubaté. E essa vitória, só para complementar, ela foi fundamental, eu acho que ela encaminhou o título. Porque estava conversando com um amigo que é técnico de vôlei, ele diz, tempo de recuperação muito pouco, os jogos são muito pesados, nível muito alto, então esse jogo pode ter sido determinante. E olha que o SESI estava 18 jogos invicto, perdendo 2 seguidas aí para o Taubaté. Então esse é o problema, porque o SESI entrou, venceu o primeiro 3-0. Então ele entrou, sabe, com uma chance enorme de fechar logo a série. Só que aquela vitória, esse foi importante, o 3-2, mas o 3-0 do Taubaté no segundo jogo, quebrando essa invencibilidade do SESI, é que mudou o quadro. O Taubaté estava morto, aí ele ganhou, sabe, ganhou asas, né? E aí foi para cima nesse terceiro jogo. No ciclismo, estamos tendo o Pan-Americano de Estrada, lá no México. E tivemos a prova de contrarrelógio, 2 brasileiros foram até bem, o Magno Nazaré foi o 5º colocado e a Ana Paula Polegatti ficou com a 7ª colocação. Contrarrelógio são 4 voltas de 11 km cada uma, e aí é tomado o tempo, né? E foi bem, manteve uma regularidade aí, tanto o Magno como a Ana Paula. E no boxe, finalizando, a gente está tendo o torneio Félix Stan, na Polônia. Ele foi um treinador de boxe muito famoso, e o Brasil já garantiu pelo menos 2 medalhas. O Calil Paiva no masculino e a Graziele de Jesus no feminino já estão na decisão, já estão com a medalha de bronze pelo menos garantida. Vão na semifinal agora brigar para tentar chegar na final, mas se isso não acontecer, já ficam pelo menos com a medalha de bronze. Matheus Martins, Di Maria, Agüero, Dybala, são o quê? Entendi, porque você falou da seleção da Argentina, né? Ele está enaltecendo aqui os caras. Thiago Dantas, na minha opinião, o Ajax deu e dará trabalho até chegar no Barcelona, porque quando chegar o atropelo que o time Blaugrana dará vai ser épico, ele aposta aqui. O Daniel Miazo, o Vasco vai cair, o Palmeiras não ganha nada esse ano, até o Barcelona perder. Ele escreveu aqui respondendo alguma coisa. E o Clô Leal, até quando vai isso de pensar que o Barcelona é o melhor? Aí o Daniel Miazo respondeu, até o Barcelona perder. O Matheus Martins, para mim o problema da Argentina é o técnico e a federação, porque jogadores de qualidade eles têm de sobra, bota eles na mão de um Simeone, por exemplo, teremos um problema em futuras competições. O que deu no Carille para ele colocar garoto da base para jogar ontem? Ele colocou o Janderson, né? Mas tem utilizado, né? Às vezes utiliza.
Frank e João, é real a notícia de que chineses querem comprar o CSA por 100 milhões de dólares? Rapaz, se começar a entrar recurso chinês aqui no Brasil, mas sabe por que os caras não vêm para cá, né? Porque imposto morde um tantão e os caras acabam arrumando uma taxinha dali, um impostozinho dali, um negocinho daqui, e o investimento passa a não ser tão bom assim quanto é na Europa. Tem muito dirigente, né? Tem muito dirigente. Aqui tem muita gente para dividir essa boladinha que entra. É, isso aí. Mas não tenho informação a respeito disso não. Eu recebi a notícia, mas... Então, passa aí. Não, eu recebi a notícia, essa manchete, que um grupo chinês viria para cá para comprar o CSA de Alagoas, com um grande investimento, mas carece de mais informações. Lembra que os caras vieram para o Desportivo Brasil? Pergunta o que deu. Lembra do Atlético Sorocaba, que era o time do Reverendo Moon? Pergunta o que deu. Entendeu? Aqui no Brasil as coisas são difíceis, hein, Tiagão? Gente, gostou da live do terceiro tempo? Deixa um like aí pra gente, aquele likezinho maneiro. Compartilhe a live sempre com as redes sociais de vocês para dar aquela força pra gente. A gente volta nesta sexta-feira para falar da rodada do fim de semana e comentar também os jogos desta quinta-feira. Lembrando que hoje, logo mais à tarde, tem sorteio da Copa do Brasil, dos enfrentamentos das oitavas de final. E aí a gente discute também os confrontos da próxima fase. Valeu? Valeu, João! Um grande abraço, Grande abraço, hein?